Shalom, povo de Deus! Hoje é um dia muito especial, muito importante no nosso calendário, no calendário do Senhor, que é o dia que abre o portal da Pessah, que é a Páscoa. E eu queria falar um pouco sobre isso. Em Êxodo capítulo 12 diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores e das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida com água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã, caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como decreto perpétuo. Essa passagem que a gente leu foi a primeira e única Páscoa que ocorreu ali em Êxodo. Faraó, gente, simbolizava o quê? Satanás. O Egito simboliza o quê? O inferno. O anjo da morte simbolizava a condenação, a praga, a consequência da queda do homem. O cordeiro simboliza Jesus, sem mácula, perfeito. O sangue simboliza o sangue de Jesus. A marca nas portas. Hoje nós temos a marca, que é o quê? O Espírito Santo. Através do sangue de Jesus, né? A marca naquelas portas, nós somos o quê? Casa de Deus. O Espírito Santo mora em nós. Então, a Páscoa é uma comemoração que deve ser comemorada de forma perpétua, como nós lemos aqui em Êxodo. Fora o livro de Êxodo, a gente vê a comemoração da Páscoa em Números 9, 1 a 5, lá no Sinai, quando eles celebraram a Páscoa. Depois, a gente vê na entrada de Canaã, Josué capítulo 5, verso 10, no reinado de Ezequias, 2 Crônicas capítulo 30, na época de Josias, 2 Reis 23, 21, e após o retorno do exílio babilônico, em Esdras 6, 19. E no Novo Testamento nós vemos Jesus comemorando a Páscoa com os seus discípulos numa santa ceia, a última santa ceia, antes do sacrifício dele. Embora a celebração de Êxodo 12 tenha sido a única em seu contexto histórico, a libertação física do Egito, ela instituiu um ritual anual que foi mantido. Resumidamente, nosso calendário é um calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório XVIII, se eu não me engano. E no nosso calendário, cada mês do nosso calendário não foi instituído por Deus, foi instituído por homens, e esses meses são dedicados a deuses pagãos. Janeiro é dedicado ao deus Janus, e aí vai. Se vocês pegarem para estudar, porque não dá tempo de eu falar aqui nesse vídeo. Todos os meses, inclusive os dias da semana. Domingo é consagrado ao deus Sol, e aí vai. O calendário de Deus é o calendário que está na Bíblia. O primeiro mês do calendário de Deus é o mês de Nissan, que é o mês que nós estamos agora. O mês de Nissan vai do dia 21/3 até o 20/4. E dentro desse mês de Nissan, no 14º dia, Deus estabeleceu que fosse comemorado a Páscoa, que foi a libertação daquele povo que estava cativo ali no Egito para sair do Egito.
Além da Páscoa, existem outras festas que Deus declarou que fossem comemoradas perpetuamente. E dentre elas temos aí Pentecostes, temos a festa das trombetas, o dia da expiação, festa dos tabernáculos. Temos também as festas comemorativas como Purim, Hanukkah, que é a festa da dedicação ou das luzes. Depois vocês podem estudar mais sobre isso, porque não dá tempo de eu falar todas aqui, o que cada uma é. Mas o importante que eu quero falar aqui é que, infelizmente, nós, Igreja do Senhor, a maioria, parou de comemorar a Páscoa. E nós não podemos parar, porque Deus instituiu que fosse comemorado perpetuamente. Não é só para os judeus. Nós também somos Israel de Deus aqui na terra, porque nós fomos enxertados na videira. Somos gentios que recebemos Jesus e fomos enxertados na videira. E a partir daí, nós precisamos andar segundo os tempos e as estações do Senhor. Por quê? Porque isso atrai bênçãos sobre as nossas vidas. Porque assim como nas festas pagãs são abertos portais onde demônios agem, onde demônios são liberados, onde as pessoas são enganadas e dão legalidades, assim também nas festas que o Senhor instituiu, há portais onde o Senhor visita a terra de uma forma especial, enviando os teus anjos, enviando os anjos dele, salvando, libertando, curando, restaurando e enviando bênçãos sem medidas. Então, nós estamos no primeiro mês do ano bíblico, que é o mês de Nissan. Hoje é o 14º dia e hoje no pôr do sol abre-se o portal de Pessa, da Páscoa. E esse portal ele vai ficar aberto até o dia 8/4, são 7 dias de comemoração, 8 ou 9/4, são 7 dias de comemoração. E como deve-se comemorar a Páscoa? Muitos comemoram da maneira errada, por engano, por ignorância. Muitos comemoram dando ovos de chocolate para as pessoas, mas não é isso. O chocolate, ele não representa a Páscoa. Não existe ovo, coelho não bota ovo. Tudo isso foi criado para distrair o povo e tirar a igreja, principalmente tem entrado dentro da igreja essas coisas, sabe? Os crentes acham que não tem nada a ver e tem nos tirado do foco, tem nos tirado dos tempos e das estações do Senhor. E isso tem atrasado a vida de muita gente. Isso tem trazido maldição sobre a vida de muita gente. Como deve se comemorar, então, a Pessa? Fazendo jejum, tirando o fermento, não comendo nada que tenha fermento. Na Bíblia, o fermento ele se representa o pecado. Então, se for comer pão, que seja sem fermento. Reunir a família ou a comunidade cristã. Fazer uma refeição juntos, comendo carne para representar o cordeiro. Se caso você tiver condições de assar um cordeiro, asse um cordeiro. Se não, qualquer carne que não seja porco. E tome o suco de uva, representando o sangue de Jesus. Coma um pão sem fermento, representando o corpo de Cristo. E as ervas amargas. Porque as ervas amargas, quando você toma aquele chazinho ou come uma salada de ervas amargas, aquilo torce lá dentro da gente, né? É azedo. Pra quê? Pra nos lembrar de como era a nossa vida no pecado, de como era a nossa vida na escravidão sem Jesus. E por fim, hoje abre-se um portal, e esse portal é aonde o Senhor, ele traz libertação. Às vezes você está precisando de uma libertação na sua vida, na vida financeira que não flui, tudo que você faz dá errado, na vida sentimental, na vida emocional. Talvez você tenha passado por uma depressão, por uma crise de ansiedade, de pânico que você não consegue vencer. Talvez você tenha passado por problemas com pecados que você não consegue largar, vícios que você luta para largar, pecados que você luta para largar, mas você não consegue. Agora está aberto o portal e nós cremos que o Senhor vai vir com grande libertação, com grande cura e com grandes bênçãos. Então ande nos tempos e nas estações do Senhor, comemore aquilo que o Senhor instituiu, porque é bênção.